Bom, e de hoje até sexta-feira, Londres será palco do primeiro Fórum Jurídico de Ideias. O evento, que acontece em um hotel luxuoso, reunirá várias autoridades brasileiras, além da cúpula do Judiciário e de ministros do governo Lula. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, participarão de painéis sobre o aprimoramento do processo eleitoral, a segurança jurídica para atrair investimentos e os riscos e benefícios da inteligência artificial nas eleições brasileiras. Os ministros de Lula confirmados no evento são Ricardo Lewandowski, da Justiça, e o advogado-geral da União, Jorge Messias. Também estão confirmadas as participações do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e de representantes do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O evento não terá transmissão online e os organizadores não responderam ao contato da imprensa sobre quem teria custeado as passagens. O STF afirmou que as passagens dos 3 ministros foram pagas pelo Fórum. Silvio Navarro, quero ouvi-lo aí, principalmente me chamou a atenção aí, Silvio, os temas que serão discutidos pelos ministros do STF, quero trazer aqui novamente. Segurança jurídica, tá aqui, aprimoramento do processo eleitoral, segurança jurídica para atrair investimentos em Londres e os riscos e benefícios da inteligência artificial nas eleições brasileiras, nesse evento chamado Fórum Jurídico de Ideias. Ô Paula, essa história é tão absurda que me permita aqui fazer até algo um pouco... sabe qual é o nome disso? Excursão. Se eles tiverem um grupo de WhatsApp, é alguma coisa mais ou menos assim, ó, partiu Londres. Porque é um absurdo. Eles vão para Londres debater o processo eleitoral brasileiro, questões sobre inteligência artificial e como, de alguma forma, regulamentar isso durante uma campanha no Brasil, campanha municipal. Por que eles não vão nos municípios dos rincões do Brasil? Ou em regiões metropolitanas? Por que tem que ir a Londres? E por que todos juntos? De novo, o Executivo, na figura do Advogado-Geral da União e o Ministro da Justiça, que foi transferido do Supremo Tribunal Federal para o Executivo, e ministros do Supremo Tribunal Federal. Entre eles, um também que no passado foi transferido do Executivo para o Judiciário, Dias Toffoli. Olha, eu não tenho nem como me alongar, é um absurdo, isso tudo é um absurdo. Ou será que eles foram para lá porque é mais fácil desembarcar no aeroporto de Londres do que desembarcar no aeroporto, qualquer aeroporto no Brasil? Partiu Londres, Augusto Nunes. Gostei desse termo do Silvio. Eu tinha um amigo, não vou revelar nomes, não. Tem um amigo jornalista que vivia viajando para Nova York e ele só falava em restaurante. Gostava de comer, né? Então sabia todos e tal. Então a gente gostava de perguntar à filha dele, que na época tinha 11, 12 anos, fazer a pergunta para ouvir a resposta invariável. Escuta, o que teu pai foi fazer em Nova York? Ela falava, comer. É assim. O que eles foram fazer lá? Silvio disse tudo, excursão. Excursão de jornalista é uma maravilha. Eu peguei, algum tempo, uma em que fizeram uma programação para agentes de viagem na França, tudo financiado, faz tempo já. E acabaram convidando diretores de redação. O que a gente bebeu ali, mas declara, só que você tinha que, de manhã, você provava um vinho na região dos vinhos. Sim. Parava lá numa... Na França tem muitas coisas. Imagina, não. Até um dos caras estava tão afinado, porque ele pediu um uísque na França e começou a ser maltratado pela turma. Nós íamos lá para beber, foi o que eu fiz. Agora, eles vão fingindo que vão defender a democracia e falar de inteligência artificial. O que eles sabem? O que eles sabem? Que medida eles vão tomar? Um evento de brasileiros para brasileiros falar de português brasileiro em Londres. Fechado para quem paga a conta. Ali não tem plateia, não. Isso aí. Vou só jogar para a Ana aqui, a gente...
publicou essa reportagem no site de Oeste mais cedo. Se você quiser mais informações, entre em revistaoeste.com, mas aqui dá detalhes da excursão. O evento começou às 10 horas da manhã, horário local de Londres. E à tarde desse primeiro dia não tem atividades, então eles estão o horário livre para passear em Londres. Está aqui. A excursão tem itinerário, dia livre, tarde livre. Tarde livre. Silvia, a excursão é a melhor definição para este Convescote. A melhor definição foi do Silvio, no grupo deles, alguém colocou Partiu Londres. Eu não tenho a menor dúvida disso. É uma excursão patética e vergonhosa. Agora, aprimoramento do processo eleitoral. Mas que aprimoramento é esse? Se eles já disseram que as nossas urnas eletrônicas são absolutamente perfeitas. Perfeitas, não precisa mexer em nada. O mundo morre de inveja das urnas eletrônicas que são usadas no Brasil, em Bangladesh, no Butão. Por quê? Por que aprimoramento do processo eleitoral? Está tudo tão perfeito? Nós vamos discutir aprimoramento do nosso processo eleitoral, que é perfeito, segundo o TSE, segundo o Supremo, segundo o consórcio, em Londres. Por que não discute o real aprimoramento do processo eleitoral no Congresso, com os representantes legais e oficiais e diretos do povo brasileiro? A pergunta é retórica. Agora, a AGU em Londres para discutir aprimoramento de processo eleitoral, com tarde livre, façam-me o favor. O Brasil está voando, né? Não temos déficit nenhum. O Augusto trouxe agora aí, no começo do programa, o aumento absurdo da cesta básica, dos alimentos. Brasil voando. E eles também, né? Voando para Londres para discutir o aprimoramento do processo eleitoral, que deveria ser discutido no nosso Congresso, que, aliás, eu não sei nem se é possível, porque virou um tema tabu. Quanta gente foi derrubada aí, que agora nós sabemos através dos Twitter Files, que foi perguntar sobre as urnas eletrônicas. O nosso colunista aqui, Flávio Gordon, que teve o perfil banido no X porque retuitou uma matéria do New York Times discutindo exatamente o aprimoramento das nossas urnas eletrônicas. Ou seja, o nosso Congresso não pode discutir isso, mas a AGU, com o puxadinho aí do Supremo e do consórcio, pode discutir isso em Londres? É outro tapa na cara do brasileiro.